Minha rapaziada, ao que tudo indica, hoje encerra-se um ciclo maldito na história do Clube Atlético Paranaense. Se encerra um ciclo de Série B e eu espero do fundo do coração que o Atlético não volte para essa competição tão cedo, que seja uma competição que realmente fale sobre um momento fora da curva do que o Atlético vem entregando. Lembrando que o Atlético vem da sua melhor fase na história e é até difícil explicar como o clube foi parar na segunda divisão, mas fica claro, independente de projeto, independente de tudo que o Petralha fez, independente de qualquer coisa, se você não tiver planejamento, se você não tiver organização, se você errar estrategicamente, se você tiver 5 técnicos numa temporada, você vai para a Série B. O Atlético não é o time assim que a Série B não vai encostar, não é o time que a Série B faz com que seja intacto ali. A Série B vai punir o Atlético quando o Atlético não conseguir ser uma versão competitiva do clube. Uma versão competitiva que o clube estava se acostumando a ser. Mas a Série B de 2025, ela é um alerta. Você precisa buscar sempre ser a sua melhor versão. E é um alerta para a Série A de 2026 também. Porque o desafio agora, nesse fim de ciclo, é entender quem pode fazer esse salto, quem pode subir de nível, sair de uma Série B e chegar numa Série A e quem vai ficar pelo caminho. E vamos ser sinceros, muita gente importante ao longo da trajetória vai ficar pelo caminho. Não tem jeito. O Patrick vai ficar pelo caminho. Talvez seja o jogador mais simbólico de uma reação que o Atlético conseguiu ter. Foi o Patrick. Mas, cara, é muito difícil a gente pensar num Patrick numa Série A. Não significa que não foi importante ao longo de toda a temporada. Foi muito importante. Mas é isso. Obrigado pelos serviços prestados e forte abraço. Provavelmente, o Renan Peixoto também não deve seguir, porque internamente no Atlético, essa peneira ela está sendo vista como um desafio muito grande. Internamente, o Atlético sabe que não pode confiar demais no elenco de Série B, mesmo sabendo que pode cometer algumas injustiças, e talvez o Renan seja um desses injustiçados. Porque a gente fala de um jogador que, cara, quando a gente precisou, contribuiu horrores. E pode ser que tenha um potencial, um perfil um pouquinho diferente do Patrick. De ser um jogador mais jovem, de ser um jogador com uma capacidade de crescimento ainda. Mas é aquilo, é melhor se prevenir do que se prejudicar. Isso aí eu não tenho dúvida. É melhor remediar do que ir pra Série A com um elenco mais frágil do que você. Ou que você não, que a competição perde. Então vão ter alguns nomes aí que vão ficar pelo caminho. Não sei o que vai ser do Léo Pelé. Léo Pelé é uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Não sei o que vai ser do Felipe. Felipe, eu acho que ainda pega uma Série A pelo Atlético. Acho que o Fernando rala. Fernando. E vai ficar muita gente pelo caminho. Mas eu falo muito mais do processo, né? O processo que tá na mão do Odair. Fazer essa separação de quem deve ficar e quem deve sair, cara, deve ser difícil. E aí a gente fala, né? A Série B, ela é diferente da Série A. Ela precisa ser vista diferente da Série A. E acho que o Odair sabe disso. O Odair tem campanhas expressivas na Série A e sabe que ali você precisa um pouquinho mais de casca, um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de exigência também. São situações que uma competição que pra mim é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, ela trata como inegociável, né? Inegociável, mas aí a gente fala também dos jogadores que ficam. E talvez seja isso que mais me anime. Um momento de transição pra gente botar o Atlético como instituição onde ele sempre deveria estar, mas pra gente botar o Atlético como equipe em evidência em relação a vários jogadores que eu acho que merecem a Série A e merecem um destaque muito maior. Por exemplo, Bruno Zapelli. Vocês não têm noção como eu fiquei feliz ao longo da semana ao entender que a ideia do Atlético é a permanência do Bruno Zapelli. Bruno Zapelli, que pra mim já fez uma boa série em 23, uma série A melhor em 24, mas eu fico pensando, o que, que vai ser do Zapelli volante na série A de 2026, né?
Eu acho que vai ser um dos grandes destaques da competição pela capacidade técnica que tem, vai entrar ainda mais em evidência no futebol brasileiro e acho que pode ajudar o Atlético ainda mais. Foi uma temporada de mudança, mas foi uma temporada de afirmação do Bruno Zapelli também. O ataque com o Julimar e Viveiros, tendo os condicionantes pra gente ter um jogo de transição forte. É um ataque que me gera muita expectativa pela força física dos dois, pela capacidade de fazer o Atlético atacar numa forma que eu acho que é mais condizente com a realidade do clube na competição. Isso tudo pra mim é fundamental na perspectiva Viveiros e Julimar. Aí você tem uma zaga com o Teran e com o Arthur. Quanto tempo o Atlético não tinha uma zaga tão promissora? Quanto tempo o Atlético não tinha uma zaga que a gente olhava e a gente via essa perspectiva de estar numa condição de realmente ser uma zaga que dá conta de uma Série A. O Arthur, principalmente, assim, eu acho o Teran bom, mas eu acho que o Arthur tem potencial de ser muito, muito bom. E fala do nível da zaga do Atlético. E você ter ali um prospecto de seleção brasileira. E fala um pouquinho do momento da base do Atlético também, né? Com algumas carinhas prontas pra desabrochar. É o caso do Léo Derek. Hoje eu vejo o Léo Derek como um dos jogadores mais importantes do time perante tudo que ele cria. Virou uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, virou um jogador com capacidade criativa altíssima. Você tá sempre gerando perigo, atacando profundidade. Aí você tem, além do Léo Derek, o Dudu e o João no meio campo, dois jogadores extremamente conscientes, extremamente técnicos, extremamente capazes de gerar situações de desequilíbrio. Então é um Atlético que sobe para a Série A com uma carga emocional grande de estar voltando e não quer descer mais para a Série B, ou seja, uma pressão natural de fortalecer o time, mas o Atlético sobe para a Série A com muita gente querendo e podendo se provar. Eu acho que o grande X da questão acaba sendo esse: querer e poder, querer e poder, querer e poder. O Atlético não tá só na vontade, o Atlético tem condição, todos os nomes individualmente que eu falei, e que no final das contas são nomes que passam por um nome específico, né? A gente fala individualmente, mas no final das contas a gente entende a importância do coletivo e no final das contas a gente entende também que esse coletivo ele só funciona com um bom trabalho de um treinador e finalmente o Atlético deve dar a oportunidade de um treinador fazer essa transição de temporada e seguir barco adentro, podemos dizer assim, muito ansioso para saber se o Odaí vai realmente dar conta de ser o nosso treinador de longo prazo. Porque no final das contas, a Série A é diferente. E a gente vai cobrar mais dos jogadores, mas a gente vai cobrar mais do treinador também. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nos outros. Tchau, tchau, tchau.